Vivemos em um mundo sedento por respostas. Um mundo onde o silêncio do céu parece insuportável. E líderes carismáticos se levantam, dizendo: eu tenho a resposta. Mas será que tem mesmo? Eles falam em nome de Deus. Se vestem com aparência de piedade. Mas por trás das palavras suaves, há armadilhas invisíveis. Pessoas os adoram como se fossem deuses. Tatuam seus rostos na pele. Se ajoelham diante deles. E entregam rios de dinheiro. Tudo por algumas palavras disfarçadas de profecia. Objetos de plástico são reverenciados. Ídolos modernos surgem em altares dourados. Enquanto a palavra viva está fechada, empoeirada e esquecida. O que está acontecendo com o mundo? Por que tantos se dobram diante de homens? E viram as costas para o verdadeiro rei? A antiga profecia já avisava. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Eles já estão entre nós. E se você não aprender a identificar, pode ser o próximo a ser enganado. Fique até o final deste vídeo. Porque hoje, você vai descobrir a verdade. A verdade sobre os falsos profetas. E como se proteger deles antes que seja tarde demais. Mas afinal, o que é, de fato, um falso profeta? A Bíblia não deixa dúvidas. O Senhor diz: eles profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Jesus alerta. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão por toda parte. Nas telas, nos púlpitos, nas redes sociais. Com palavras doces, sorrisos ensaiados. Mas raízes podres escondidas sob a terra da fama. Ao longo da história, esses falsos enviados seduziram multidões. Prometeram paz, trouxeram guerra. Prometeram milagres, plantaram escravidão espiritual. Quer saber se está diante de um falso profeta? Observe os sinais. Ele usa o nome de Deus, mas sem temor. Suas doutrinas agradam, mas não libertam. Suas palavras encantam, mas não curam a alma. Viver no luxo para eles é prioridade. Busca aplausos, não arrependimento. Oferece bênçãos, mas esconde a cruz. Promete riquezas, mas silencia sobre santidade. E os alertas não vieram de homens comuns. Vieram do próprio Cristo. Jesus declara: falsos cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão grandes sinais e maravilhas, tentando enganar até os eleitos. Você percebe o perigo? Não são apenas charlatões amadores. São mestres do engano. Capazes de realizar sinais, de emocionar, convencer, seduzir. E até enganar quem caminha com Deus. Os apóstolos também soaram os alarmes. Paulo escreveu sobre aqueles que pregam outro evangelho. João advertiu: não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. E em 2 Tessalonicenses, um aviso sombrio. O homem do pecado virá com poder, sinais e maravilhas enganadoras, e Deus lhes enviará um espírito de engano. Sim, você ouviu direito. Deus permitirá que muitos sejam enganados. Porque rejeitaram a verdade. Então, como resistir? Como não cair na armadilha? A resposta vem a seguir. E talvez seja a mais importante parte deste vídeo. Na Bíblia, vemos um exemplo assustador do poder destrutivo dos falsos profetas. Acabe, o rei de Israel, cercado por 400 homens que diziam ouvir a voz de Deus. Todos diziam a mesma coisa. Vai para a guerra, a vitória é certa. Mas havia um homem, chamado Micaías. Ele ousou dizer a verdade. Se for, não voltarás vivo. E por isso foi preso.
O povo ouviu a maioria e ignorou a verdade. Resultado? Acabe morreu, exatamente como Deus havia falado por meio do profeta verdadeiro. O que isso nos ensina? Que falsos profetas agradam. Verdadeiros profetas alertam. E o mesmo acontece hoje. No mundo moderno, os falsos profetas usam roupas de grife. Fazem lives com milhões de visualizações. Realizam cultos com danças, gritos, movimentos estranhos. Dizem expulsar demônios, mas não conseguem expulsar o orgulho do próprio coração. Nas redes sociais. Nas igrejas. A comercialização da fé virou espetáculo. O evangelho virou produto. E os fiéis, consumidores sedentos por sinais e promessas instantâneas. Mas o juízo está vindo. Deus já disse: estarei contra esses profetas, eles não estarão no conselho do meu povo. Muitos estão tão cheios de falsas promessas que não há mais espaço para as verdades de Deus. Suas mentes estão ocupadas com bênçãos materiais, mas suas almas estão vazias. Como então se proteger? Conhecendo a palavra, lendo a Bíblia com sede, ouvindo o Espírito Santo, não apenas vozes humanas. É na oração, no jejum, no silêncio com Deus, que se desenvolve o discernimento. E se você estiver verdadeiramente conectado com Ele, vai sentir, vai saber, no Espírito, quem é verdadeiro e quem é só aparência. Porque os frutos não mentem. O verdadeiro profeta, ele não busca aplausos, não massageia egos. Ele corrige, ele chama ao arrependimento, ele aponta para Cristo. E por isso, é perseguido, mas permanece fiel, mesmo quando está só. Porque sua missão não é ser aceito, é ser obediente. Estamos vivendo tempos proféticos. Tempos onde o mal se veste de bem. Onde coisas estranhas acontecem diante de nossos olhos, terremotos, guerras, falsas doutrinas, cultos a homens, adoração a imagens, a líderes, a mentiras vestidas de luz. E a pergunta que fica: quem está guiando a sua fé? A verdade ou a aparência dela? Você crê em Deus e em Jesus Cristo? Ou em um homem que se auto-intitulou profeta? Você vai à igreja pela sua fé? Ou por quem está lá na frente? Porque no final, não serão os profetas que vão te julgar. Será aquele que morreu na cruz, por amor a você. Que você escolha a verdade. Que você siga a voz do verdadeiro pastor.